E aí, pessoal, bom dia. Mais uma vez aí, como prometido, uma aula sobre matemática básica. Ontem eu dei o assunto de potenciação e hoje é o complemento, radiciação. Esses assuntos são dados em paralelo, um depois do outro, porque um é o inverso do outro, eles acabam se complementando. Então, a abordagem de hoje vai ser resolver alguns exercícios, alguns problemas, cada um com sua particularidade, que vai ajudar vocês a desenvolver um pensamento matemático para cada caso. O primeiro caso é o mais simples, né? Quando a raiz tem um índice 2, quando não tem nada aqui em cima do símbolo é porque o índice é 2. A raiz de 25, isso vocês já sabem de cabeça, mas o pensamento por trás disso é o seguinte, é que a raiz de 25, raiz quadrada de 25, é a mesma coisa de 5 elevado a 2, já que 5 elevado a 2 é igual a 25. Como essa raiz tem um índice 2, e eu disse que a radiciação é o inverso da potenciação, essa aqui é a potência se cancela com o índice da raiz, ou seja, vai sobrar o 5. Esse é o primeiro caso, o mais simples. Vamos agora para o segundo caso. Esse aqui já foi. Segundo caso. Vocês podem pensar, não existe raiz de número negativo. Tem sim, desde que o índice seja ímpar, que nesse caso é, né? É o 3. Se você olhar bem, a raiz de menos 1000 vai ser igual a menos 10 ao cubo, né? A raiz cúbica de menos... Então esses índices vão se cancelar e vai sobrar um menos 10. Então agora o terceiro caso, quando tem um número decimal, não se assustem. O que você tem que fazer apenas é transformar esse número em fração. É uma das propriedades da radiciação. 0,49 é a mesma coisa de 49 sobre 100. E uma das propriedades da radiciação é que a raiz de uma fração é igual à raiz do numerador e a raiz sobre a raiz do denominador. O espaço está pouco, então vamos fazer aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a 7 sobre 100. 7 sobre 10, né? Raiz de 10. Ou 0,7. São dos exemplos que caem bastante em provas, tudo mais. Bem, vamos agora para o penúltimo exemplo. A raiz de 8.100. Bem, nesse caso, você tem que fatorar em um produto com duas raízes exatas. O que é um número com raiz exata? Aquele que tem uma raiz inteira, né? Nesse caso, a gente pode fatorar esse número aqui como 81 vezes 100, né? Que vai dar 8.100. Aqui a propriedade é que esse número vai ser igual a raiz de cada um desses produtos multiplicado. A gente sabe que a raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10, portanto o resultado vai ser 90. Bem, o último caso aqui que eu vou trazer é trazendo a propriedade, né, que é a raiz de uma raiz. Bem, nesse caso os índices se multiplicam. A raiz da raiz de 1024. Esse 24 tem um sentido que eu vou trazer para vocês, que é muito importante. Então, multiplicando, né, 5 vezes 2 vai dar raiz de 10 de 1024. Os exemplos com esse número 1024 é muito comum em provas como Enem e vestibulares. Então, vocês têm que se atentar a isso. Porque esse número é a mesma coisa de 2 elevado a 10. Pode fazer aí que vai dar o resultado, esse mesmo resultado. Então, organizando mais aqui, faz cancelar, né, expoente com índice, que vai dar 2.
Bom, partindo para uma questão do Enem que diz assim: o Índice de Desenvolvimento Humano é a medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1, ou seja, são os extremos, 0 e 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu o valor X, o segundo raiz de X e assim por diante. Qual desses países obteve o maior IDH? Então repare que a gente não vai saber o número em si, mas a gente quer calcular qual dos países tem o maior IDH. Então galera, essa questão envolve os dois conhecimentos adquiridos sobre potenciação e radiciação, que foram os das últimas aulas. Bem, aqui está a representação algébrica do IDH de cada país. Para o país 1 foi X, para o país 2 raiz de X e assim por diante. Bem, uma informação interessante que a gente vai ter que guardar é que nenhum dos países atingiu os extremos, né? Nem zerou, nem atingiu o máximo, que é 1. Então, os valores dos IDHs estão entre 0 e 1, sem contar os extremos. Essa parte a gente vai guardar porque a gente vai precisar dela. Agora a gente vai transformar essas manipulações aqui algébricas em expoentes. A gente sabe, expoente de x é como se tivesse 1 aqui em cima. X elevado a 1 é igual a x. E nessa aula a gente aprendeu que a radiciação é o inverso da potenciação. Então, o inverso de raiz de x vai ser o expoente 1/2. Porque aqui o índice é 2. Se fosse 3, aqui embaixo ficaria o 3, porque é o inverso. Aqui já temos aqui já temos o expoente em si. Esse expoente x elevado a 1/2 é igual a x elevado a 0,5. Expoente 3 vai ser x elevado a 0,333 e assim por diante, né? O que a gente chama de dízima. Isso aqui já são valores definidos, já que a gente vai utilizar apenas para comparar. Bem, quando a gente fala de números maiores do que 1, quanto maior o expoente, maior o número. Mas como a gente está falando de números entre 0 e 1, essa regra se inverte. Quanto maior o expoente, menor o número. E com essa informação, quanto maior o expoente, menor o número, a gente vê que o número com menor expoente é o 3, né? O do país 3, que é x elevado a 0,333, que é a letra C, né? E para finalizar a aula, temos aqui um desafio. Quero ver quem vai conseguir resolver esse desafio, hein? Raiz de 23 mais raiz de 14 mais raiz de 4. Repare que tem uma raiz dentro de outra, que está dentro de outra.